Olá, crianças, retornando para mais uma aula dos animais de poder. E na primeira aula nós falamos a respeito de alguns animais, né? São muitos, não dá para colocar todos. Vocês vão ter todos os segmentos da medicina animal na apostila. E eu quero hoje dar continuidade, uma segunda aula teórica. Eu achei que somente uma daria para começarmos com as práticas, mas infelizmente não deu, então vamos para a segunda parte da teoria. E aí eu faço aquela pergunta para vocês: animais de poder ou aliados de poder? Para aqueles que desejam fazer parte do xamanismo, ou até mesmo para aqueles que já se encontram no caminho vermelho há algum tempo, saibam que uma das mais poderosas ferramentas que têm acesso os xamãs ou as pessoas que trilham esse caminho são os animais de poder ou os aliados de poder. Existem muitos métodos que ensinam a reconhecer esses animais de poder, mas isso varia de tribo para tribo. Cada ser da criação divina possui um lugar único e especial dentro da grande roda de cura. E a minha intenção é despertar na mente de vocês um sentimento de identificação que faça a conexão entre vocês e a Mãe Terra e com todas as criaturas que nela vivem, porque somos apenas um entre os muitos filhos da criação. E nada temos de tão especial assim e de tão grandioso que nos faça diferente dos seres que nos cercam e que nos coloque acima da teia da vida. No caminho evolutivo somos bem maiores que uns e também bem menores que outros. Então, por que a mania de grandeza e arrogância? No xamanismo, vocês vão conseguir superar e derrotar os frutos do ego, como o orgulho, a crueldade, a ansiedade, a insegurança, depressão, tantas outras, irresponsabilidade, crítica, uma coisa bem importante, o medo, ilusão e tantos outros. Por quê? O xamanismo é integração com o todo, integração com o universo, integração plena e absoluta com o grande Pai, o grande Espírito. E no caminho vermelho, nós aprendemos rapidamente que somos nós a essência que habita dentro deste corpo de carne. Que a mente não é o cérebro, porque a mente é para sempre. E o cérebro é como um pedaço de unha ou fio de cabelo que cai e apodrece com o tempo. Nós e o nosso corpo somos comparados ao motorista em um carro. Você é o condutor e o corpo é o veículo. Qual desses dois tem maior valor? O carro ou o motorista que conduz o carro? E no xamanismo lidamos com as verdades absolutas e não com as verdades passageiras. E no caminho vermelho, o verbo é o ser e não o ter. E quem dá mais valor ao carro do que ao motorista, infelizmente sofre muito, porque isso é também fruto do ego. E vejamos, o orgulho, porque na vida nada está perdido, aliás, existe a época certa para cada um saber o que é preciso para se desenvolver, e a obsessão de querer controlar a vida alheia é apenas o fruto do nosso orgulho. A crueldade estende-se à autocrueldade e, sem dúvidas, a mais falsa de todas as opressões. Cada ato de crueldade que acontece nesse mundo tem como origem básica uma criatura que ainda não aprendeu a amar. A ansiedade, ou mesmo a reunião de todas as nossas ansiedades, não tem poder em nada, vai conseguir mudar o nosso destino. Somente a nossa perseverança, determinação e vontade no momento presente é que poderá transformar o nosso destino para melhor. De nada adianta o desespero, a aflição, pois a vida maior não vai te ouvir dessa maneira.
A depressão. É preciso aprender a lidar com as nossas emoções. Não devemos nos censurar porque as sentimos, e sim decidir o que fazer com elas. Somos também natureza. Possuímos dentro de nós as estações do ano. Possuímos a estação da alegria, do entusiasmo, da moderação, do desânimo, assim como da primavera, do verão, outono, inverno. E precisamos aprender a lidar, a entender essas emoções. E eu quero falar sobre os animais de poder, os animais aliados e os animais eventuais. O animal de poder é somente um. Nós temos um animal de poder. E quando nós começarmos com a nossa prática, as aulas práticas, nós vamos focar primeiro no animal de poder. Assim que todos estiverem cientes, estiverem familiarizados com o seu animal de poder, a gente vai partir para os animais aliados e os animais eventuais. Eu vou deixar só uma palhinha para vocês aqui, que nós temos 4 animais aliados, que é o animal da sabedoria, da proteção, da cura e da prosperidade. E vou falar um pouquinho também sobre alguns animais, poucos, 3 só, 4 somente, que nos auxiliam. Por exemplo, na limpeza da casa, nós trabalhamos com a onça. Problemas de insônia, trabalhamos com o urso. Quando necessitamos de força e determinação, vamos trabalhar com o cabrito. E quando precisamos de alegria, vamos trabalhar com o macaco. Podemos dançar com o macaco em frente ao espelho, porque o macaco é o animal que mais mostra alegria. Ele está sempre pulando, ele está sempre fazendo ruídos, ele está sempre pronto a qualquer momento. Então é o macaco o animal da alegria. E eu quero também deixar para vocês 7 sinais de que seu xamã interno pode estar despertando, porque a gente também trabalha com o xamã pessoal. Então, vou fazer aqui algumas perguntas. Você se recuperou milagrosamente de uma doença grave ou uma doença rara? Ou vivenciou alguma psicose? Ou foi atingido por um raio? Pode parecer aleatória, mas essas experiências foram todas ligadas ao chamado do xamã. Então acredita-se que para ser um xamã, você deve experimentar morte e renascimento completo de sua alma, e muitas vezes isso pode se manifestar como uma doença temporária de algum tipo. Durante essa experiência, algumas pessoas contam que viajaram para o mundo espiritual e foram implantadas com algum tipo de cristal ou conhecimento sobre seu papel de xamã antes de retornar novamente à Terra. Segunda pergunta: você tem uma forte conexão com a natureza e com os animais? Xamãs têm um relacionamento especial com o mundo da natureza e também dos animais e os usam como guias ou mensageiros. Você anda em busca de herbalismo, ou seja, de plantas para fins medicinais ou de alimentos para cura, por instinto e por acaso sabe o que precisa usar? Usando a sabedoria dos espíritos, os xamãs são capazes de misturar ervas naturais para curar o corpo energético e o corpo físico. E é curioso porque muitas das ervas utilizadas no xamanismo tradicional para cura também já foram apoiadas pela ciência. E se você se encontra neste vai e vem da sua cozinha para o seu jardim ou para a sua horta de ervas, procurando curar qualquer doença, isso pode ser um sinal de uma conexão passada com o mundo do xamanismo. Você faz viagens astrais ou sonhos nítidos, visitando outros mundos ou dimensões? Os xamãs têm a capacidade de viajar em diferentes dimensões e recuperar informações sobre o passado, o futuro e o presente da sua alma.
E se você tiver o dom do xamanismo, você pode achar que faz viagens astrais enquanto está dormindo ou tem sonhos estranhos sobre conhecer seres alienígenas ou espirituais ou até mesmo xamânicos. Quinta pergunta: você tem habilidades psíquicas, premonições ou o dom da mediunidade? Porque os xamãs trabalham intimamente com o mundo do espírito. Muitas vezes eles possuem dons de mediunidade e de clarividência. E como um xamã renascido, muito provável que você traga esses dons para essa vida também. Você se sente desperto, alegre, calmo, se sente calmo pelo som dos tambores xamânicos ou dos instrumentos, das maracas, pau de chuva, e isso traz alguma melhora? Faz você viajar para outros mundos ou canalizar informações, mensagens de outros espíritos? Se você tem uma forte paixão pelo som dos tambores, dos instrumentos de percussão, do xamanismo, pode ser um sinal de que possuem raízes no xamanismo. E a sexta e última pergunta: você começa a ouvir o chamado de suas raízes xamãs? Porque uma maneira de saber com certeza se você tem o dom do xamanismo é começar a sentir o chamado de outro xamã, dos seus sonhos ou do seu mundo espiritual. E muitas vezes outro xamã ou mensageiro entrará em sua vida como uma maneira de te lembrar dos seus dons e do caminho que você está destinado a seguir. É aquele chamado, aquilo que você sente lá dentro, lá no fundo, o interesse sobre o xamanismo, o interesse sobre animais de poder, o interesse sobre ervas de cura, o interesse, vamos dizer assim, pela chamada que eu fiz em relação ao xamanismo, ou a chamada sobre a limpeza de aura xamânica, e agora, mais atualmente, animais de poder. Isso pode ser um chamado. Se isso te atrai, se você gosta, se sente bem com as práticas, então você já está se abrindo ao caminho vermelho. O xamanismo deixou influências em todos os continentes. A magnífica criatividade de suas técnicas vem ressurgindo no enfoque holístico de muitas terapias, além de promover a aliança do homem moderno com as forças naturais. A conexão, do homem moderno com essas forças que estão esquecidas. E o xamã nada mais é do que um especialista do mundo invisível com um talento bem particular, que lhe permite entrar e sair deste mundo com liberdade e conhecimento para curar, fazer adivinhações, ver o passado, presente e futuro, conciliar o homem com o sobrenatural e trazer as forças mágicas. E é ele, o manipulador do sagrado e mestre do êxtase, do transe, que nos faz entrar em êxtase. Um dos aliados dos espíritos da natureza, dos ancestrais, que traz contato com as potências celestes, como com as infernais, de acordo com a necessidade do grupo, daquele momento para o grupo. Portanto, classificar apenas como feiticeiro, pajé, curandeiro ou mago é limitar a ação deste agente da forma humana, universal e impessoal, responsável pelo sistema mais antigo de tratamento da mente e do corpo. Se acredita que o xamanismo tenha pelo menos 30 mil anos de história e o seu desenvolvimento transcorreu em paralelo à consciência religiosa, se fortalecendo até mesmo por meio dela. Todos os continentes receberam influências da tradição xamânica, especialmente as regiões do norte e do centro asiático, as regiões árticas e também as norte-europeias. E países como a Índia, o Tibete, China, Japão, Austrália, toda a América do Norte, a Central e Sul, tem os vestígios das práticas xamânicas. No Brasil,
onde existem várias nações indígenas, a imagem do xamã se equivale à do pajé, à do curandeiro, à do conselheiro espiritual da tribo, traduzida como homem inspirado pelos espíritos. Não que o xamanismo fosse um fenômeno exclusivamente masculino, pois tudo indica, né, que através do tempo a participação das mulheres diminuiu muito pela impossibilidade de conciliar as exigências da vida familiar com as funções designadas a esse mestre do mundo invisível. E os xamãs foram os primeiros professores, profetas, contadores de história, artistas místicos e investigadores da natureza. Tinham desenvolvidas no mais alto grau as suas capacidades mentais e aplicavam o conhecimento intuitivo animal que mora em nosso sistema límbico, que é a área primitiva do cérebro conectada com a memória animal que diz respeito à mente prológica. E daí o xamã trabalhar com seus animais de poder, que são seres espirituais que os protegem e servem. São as manifestações da sua outra identidade, que podem ser descobertos por todas as pessoas no seu mundo interno. E nas jornadas, outras dimensões, os xamãs têm os seus animais como seus cúmplices e as plantas de poder como seus agentes secretos. A percepção aguda dos seus animais auxiliares lhe permitem rastrear a enfermidade do paciente e o vínculo com os seres vegetais que acabam emprestando o poder da cura. E para eles só existem os limites da imaginação. A natureza é a sua grande aliada e nela todos os seres são vivos e podem agir com finalidade certa. Afinal de contas, almas e espíritos animam todas as coisas do universo por obra do sagrado, o grande espírito, né? E o aprendiz é o que vai possuir esta vocação xamânica, normalmente aflorada em meio a alguma espécie de crise, de prova que simboliza o seu chamado, ou até de uma necessidade para si mesmo, né? De alguma doença. E a tradição é repleta de muitas histórias que narram o processo de iniciação ritual na arte do xamanismo. E é conhecida, também muito conhecida, do Carlos Castaneda, com o seu mestre Dom Juan. A pessoa com o destino de ser um xamã deve voltar a sua sensibilidade para o misticismo, e para isso a realidade se encarrega de defrontá-lo com um sentido profundo da vida. E muitas vezes isso acontece com o surgimento, como eu disse antes, de uma doença que o futuro xamã vai conseguir superar, vivendo o arquétipo junguiano do curador ferido e a sua morte simbólica para o renascimento em outra consciência. A entrada no transe que conduz à viagem xamânica exige uma alteração do estado de consciência. E nesse processo o som, a dança, o canto e os objetos de poder vão criar os estímulos para isso. E com a consciência alterada, o xamã recebe impressões que não estão acessíveis aos 5 sentidos e penetra na dimensão astral, em outros mundos. E esses mundos não são artificiais, mas são tão reais quanto o mundo comum. Artificiais podem ser os meios para chegar até ele. E a ciência tem estudado a natureza do transe xamânico, constatando a superioridade de certos estados de consciência alterada sobre o estado de consciência comum em que vivemos a maior parte do tempo. E a abordagem holística que caracteriza a cultura aquariana, que emergente, tem conciliado com um grande entusiasmo o terapêutico e o espiritual, o tradicional e o contemporâneo. E muitas técnicas multimilenares do xamanismo estão retornando ao presente, se mostrando, se expressando na psicologia e em diversas terapias alternativas, com a criatividade típica desse conhecimento antigo.
lá de trás. E a criatividade é uma condição essencial para o resgate do nosso ser original e para enfrentarmos, como bons xamãs modernos, a morte no ritual do pequeno ego que nos faz renascer inteiros novamente. E é muito importante dentro do xamanismo que você se transforme regularmente no seu animal, para que ele se sinta feliz, satisfeito e possa permanecer ao seu lado. Esse espírito animal que existe na nossa mente e corpo deseja ter a alegria de existir na forma material. Então temos que encarar esse fato como uma troca, pois da mesma forma que o ser humano deseja sentir a realidade em comum, tornando-se um xamã, o animal também deseja sentir a nossa realidade entrando no corpo de um ser humano. Metaforicamente, é lógico, né? E você pode fazer isso imitando os seus movimentos, criando uma dança que vai possibilitar o animal de se expressar através do seu corpo. E não só a dança é um meio de manter o animal ao nosso lado. Outro modo para expressar o seu modo de vida é usar o artifício das emoções, imitando os filhotes do seu animal, tipo de coisas assim. Com os animais, podemos interagir com o mundo de maneira mais natural e livre. Eles vivem no presente e são fiéis aos seus pensamentos e sentimentos. Os povos antigos admiravam e reverenciavam os animais e sabiam que tinham muito a aprender observando-os, assim como deveríamos fazer hoje. Procure observar as formigas, os pássaros, os animais que você tem próximo, você vai entender melhor o que eu estou dizendo. E vamos agora então falar sobre as direções sagradas e os animais de poder. O animal de poder é um guia, um mentor relacionado às nossas forças interiores. Eles representam o nosso comportamento e trazem aspectos à nossa personalidade. O animal é nosso companheiro de jornada e traz os alertas, os conselhos para que possamos melhorar o nosso caminho de vida. E conforme vamos sentindo mais e mais a vida, vamos sabendo o que este animal está nos dizendo. E existem 4 animais relacionados às 4 direções sagradas que fortalecem a sua vida, sua evolução, o seu espírito com estas forças que estão auxiliando no seu crescimento. O búfalo é a direção norte, que é o espírito do ar, o símbolo da abundância, o que nos liga ao grande espírito, o Pai Céu, por tudo o que temos e colhemos na nossa jornada. E ele nos ensina que não conquistaremos nada se não nos conectarmos ao grande espírito. E ele representa a ancestralidade e a conexão espiritual. A águia, da direção leste, é o espírito do fogo e ela amplia a nossa maneira de ver a vida, permitindo que tomemos decisões com clareza e objetividade. A águia é um aviso da iniciação e limpeza mental. As penas da águia nos ajudam no trabalho de cura, proporcionando a purificação da aura de pessoas que buscam se curar. E ela representa a visão ampla e a clareza mental. O lobo, na direção sul, é o espírito da água e é um guia fiel, simboliza o professor da tribo, nos traz coragem para criar e concretizar nossos projetos e ideias. A lua é a principal aliada de força do lobo e a medicina do lobo traz a nossa força para ensinar e ajudar os filhos da terra a compreender o grande mistério. Representa a união, a criança interior e o professor. E o urso, direção oeste, é espírito da terra. O urso hiberna para se conectar com a Mãe Terra em uma introspecção intensa, profunda, para ressurgir
com toda a sua essência amadurecida na primavera. E na sua hibernação, nada do que há fora importa, apenas o ato de pensar em suas atitudes tomadas é que tem importância, pois acredita que as respostas estão dentro de nós mesmos e representa o seu curador interior, a introspecção e a cura física. Como utilizar na prática essas informações? Sempre que você necessitar acordar dentro de si alguma qualidade, talento ou virtude, ou ser auxiliado pelos guardiões dessas qualidades, que eu coloquei das direções sagradas, você pode meditar de frente para a direção que você quer, a inspiração e a ajuda. Se você não tem como saber em que direção você está, não tem uma bússola para te direcionar, imagine que você está de frente para essa direção. Se você não tiver como saber, para liberar essa qualidade, ou pode também dançar para essa direção, ou pode vestir um manto de um animal, imaginando que o animal se sobrepõe a você, vibrando aquelas qualidades e características desejadas. E tem uma frase muito antiga que se conhece em meio aos xamãs, que diz: se você falar com os animais, eles te ouvirão. Porque todos nós, quando nascemos, fomos adotados por um animal. Então, conecte-se agora. Não exatamente agora, mas quando formos fazer a nossa prática, é possível se conectar. Então, eu acho que passei um pouco mais a respeito do xamanismo, do caminho vermelho, do que é ser um xamã, até chegarmos aos animais de poder, aos animais aliados e aos animais eventuais. Os animais eventuais são aqueles que não vão estar o tempo todo conosco. O único que vai estar é o animal de poder. Os eventuais vão estar junto a nós quando, em determinada situação, necessita-se invocar uma das energias. Por exemplo, num perigo, você pode evocar a energia de uma pantera, de uma onça, numa situação de perigo. Numa situação em que você está fazendo uma prova e está com dificuldade de lembrar, você pode evocar a energia do elefante. Lembra o velho ditado que a gente ouve a todo momento? Poxa, fulano tem memória de elefante. Até mesmo evocar a energia do lobo em determinado momento, quando você precisar de um professor ou alguma situação relacionada à família, porque o lobo ele é fiel ao seu clã, né? Então esses são os animais eventuais, não esses que eu estou dizendo agora. Eu estou falando sobre as situações a serem evocados, como tantos outros, pode ser evocado qualquer um deles. Você fez aquele trabalho naquele momento, com aquela necessidade, terminou, encerrou, selou o trabalho, esta energia vai embora, ela não fica com você como fica o seu animal de poder. Você quer evocar para alguma necessidade em relação à sabedoria, proteção, a cura, a prosperidade, aí vamos trabalhar com os animais aliados. Esses serão os nossos aliados, que também se apresentarão e que nós vamos fazer práticas para chegar até eles, após termos absoluta certeza de que todos que estão participando conseguiram encontrar o seu animal de poder, que estão se familiarizando com ele e que não tem mais dúvidas a respeito dessa relação. Aí vamos partir para os animais aliados e depois vamos para os animais eventuais. Aliás, o animal eventual a gente já trabalha, na limpeza da áurea xamânica a gente já trabalha. E quando eu digo na limpeza da áurea, para que você não force, não tente visualizar nenhum animal, porque a cada semana que a gente faz essa limpeza, nós não sabemos, alguns até podem saber, mas no geral não, nós não sabemos o que vai ser.
eliminado ou vai ser tratado naquele dia. Então pode haver a cada semana um animal eventual diferente, porque nós não sabemos, mas o grande Pai, o grande Espírito sabe qual é a necessidade de cada um naquele momento. E às vezes numa semana, quando fazemos a limpeza da aura, é necessário um animal eventual para o emocional, por exemplo. Na outra semana, vamos trabalhar com outro animal eventual para o físico, e assim sucessivamente. Então o animal eventual, ele vai estar ali naquele momento em que se estiver fazendo aquele tipo de vivência, aquele tipo de trabalho, para aquela necessidade. Encerrou aquilo, terminou, essa energia não está mais com você. E isso é mais fácil, acho que, de entender, porque a gente já trabalha a cada 15 dias, né? Na limpeza da aura. E cada semana é um animal diferente. Isso eu posso garantir para vocês. Bom, eu acho que eu esclareci agora todos os pontos que faltavam. Se ainda houver alguma dúvida na parte teórica, eu peço que vocês deixem as dúvidas aí nos comentários do vídeo, para que a gente esclareça tudo até dar início à primeira prática, que vai ser em maio. Então eu preciso que vocês estejam bem integrados, entendendo todas as partes, todos os pontos, para que no dia da prática, da vivência, não vamos ficar muito tempo voltados para perguntas, para dúvidas, diminuindo assim o tempo da própria prática, da própria vivência. Eu gostaria que vocês aproveitassem bastante, 100% da vivência. Vai ser muito bonita, é um encontro gratificante, emocionante. Nós vamos chorar muito, mas faz parte. Então, qualquer dúvida, deixe no comentário do vídeo, que à medida do possível respondendo a cada um, ok? Então, crianças, até a próxima aula. Eu espero ter auxiliado, esclarecido. Se você gostou, compartilhe, clica aí embaixo, dá um like pra gente, clica aí no gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e clique no sininho aí do lado também, porque através dele você vai receber os comunicados do YouTube avisando a cada vídeo que eu postar. E agradeço a todos por estarem acompanhando, por estarem comigo nessa jornada do Caminho Vermelho, que é muito gostosa, é muito gratificante, pelo menos para mim é. E esse contato com a natureza é o que nos faz reconhecer a nossa essência. Eu só sinto não poder estar dando esse curso, essa vivência a nível presencial, porque para que pudéssemos fazer ele totalmente, teríamos que, em determinado ponto, marcarmos um local onde pudéssemos fazer uma fogueira e ali, ao redor da fogueira, termos a possibilidade de fazer mais vivências, não só com os animais, como também com os elementos, né? E aí, no caso, o elemento fogo. Como isso não é possível, então eu estou passando para vocês tudo aquilo que é possível a nível online, certo? Até a próxima aula, que eu acredito ser ao vivo. Gratidão eterna. Momentum Arro.